Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre quais são as 5 atividades que o DBA SQL Server mais executa no seu dia a dia. Mas antes da gente começar, se você tem interesse em estar recebendo dicas técnicas sobre SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Basta você se cadastrar e todas as semanas eu te mando no seu e-mail essas dicas para você aprender cada vez mais. Definitivamente todas as atividades que o DBA SQL Server executa no seu dia a dia são de extrema importância, desde um checklist, uma simples instalação ou até mesmo a configuração de alta disponibilidade em 2 continentes. Todas essas atividades são muito importantes e têm o seu valor, porque afinal de contas, sem elas, tanto das mais simples quanto as mais complexas, alguns clientes podem vir a perder dados, podem vir a não conseguir executar os seus faturamentos e muitas empresas, infelizmente, podem vir até a falir. Nos meus mais de 9 anos de experiência nessa área, eu já executei todos os tipos de atividades. É claro que no começo, quando eu comecei a trabalhar com banco de dados, eu não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta experiência. Então muitas coisas eu acabava fazendo sem pensar em uma forma de automatizar, em uma forma de aproveitar melhor o meu tempo. E com o passar do tempo eu pude ir percebendo que alguns tipos de atividades eu poderia fazer algumas pequenas mudanças, mas que trariam um grande benefício. E com isso a qualidade do meu trabalho iria melhorar muito. A quantidade passou a ser qualidade. Na medida em que eu diminuí o tempo que eu gastava com as atividades que eram repetitivas, eu pude começar a participar de novos projetos, de outros tipos de atividades que me fizeram crescer muito profissionalmente, aprender bastante também e ter experiências com novas situações do dia a dia ali do DBA, passando então de uma área um pouco mais júnior para uma área um pouco mais pleno. Com isso então eu tive a oportunidade e particularmente foi muito bacana para mim de ter contato com alguns tipos de atividades que eu não fazia nem ideia que o DBA fazia parte desse tipo de situação. Então eu pude descobrir uma função que, na minha opinião, ela é chave para você ser um bom DBA: planejamento. O DBA ele deve planejar a todo momento, seja para construir um ambiente, seja para implementar novas funcionalidades, seja para fazer uma migração, enfim, todas as atividades que o DBA vai executar no dia dele, ele precisa de um excelente planejamento. Então, essa é uma característica que deve acompanhar todo bom profissional de banco de dados. Tudo começa com uma boa base, e essa base é o planejamento. Para cada fase da carreira de um DBA, ele vai estar mais habituado e vai fazer mais, vai executar mais determinados tipos de atividades. Um DBA júnior, por exemplo, que está começando, ele vai ficar mais ali na parte de verificar um backup, de executar algum script mais simples de correção, criar algum usuário, dar uma permissão, até mesmo talvez fazer ali um restore de um ambiente de testes. Depois, numa segunda fase, o DBA ali júnior, mas um pouquinho já mais experiente, com alguns meses de trabalho, ele já começa a pegar algum desenvolvimento, um pouco de query, fazer talvez alguma migração, alguma tarefa um pouco que requer um pouco mais de experiência. Depois, ele já passa para ser um DBA pleno. O DBA pleno, ele já já faz algumas atividades um pouco mais complexas. Trabalha na parte de tuning, na parte de configuração de ambiente, de análise, de pré-requisitos também para um ambiente, planejar aí um crescimento e assim por diante. Então, ao passo que o DBA vai crescendo na carreira, novas atividades vão surgindo e em algumas situações ele vai continuar executando também as atividades que ele executava antes e vai agregar essas novas, dessa nova etapa que ele está da carreira, mas também existem situações onde ele não vai mais executar aquele tipo de tarefa que ele fazia antes. Agora ele tem um cargo um pouquinho acima do que ele tinha antes, então ele acaba pegando, até por conta do seu conhecimento, da sua experiência, algumas atividades um pouco mais complexas, deixando aquelas para o DBA júnior da equipe ou outro tipo de profissional ali da equipe. Existe uma variável nesse ambiente todo de trabalho, que é o formato de trabalho que o profissional de banco de dados está atuando naquele momento. Vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro é quando ele trabalha em uma equipe de DBAs. Então, quando ele trabalha numa equipe, algumas atividades vão ser de acordo com o status dele dentro daquela equipe.
Digamos que ele entrou como um DBA Júnior dentro daquela equipe. Então ele vai começar a executar, como eu falei anteriormente, aquelas atividades um pouco mais simples, ao passo que ele vai subindo de cargo dentro da equipe, aquelas atividades que ficou para trás, entre aspas, vão ser executadas por outros DBAs Júnior da equipe. Então, conforme ele vai crescendo dentro, ele vai deixando de executar alguns tipos de atividades mais simples e pegando atividades mais complexas. Mas também existe um outro cenário, um segundo cenário, que é onde o DBA ele administra como um todo aquele ambiente, ou seja, ele não trabalha com uma equipe, ele trabalha sozinho. Então, nesse caso, por mais que o DBA seja sênior, ele vai precisar executar algumas atividades que são consideradas do DBA júnior ou DBA pleno. Então, se ele trabalha sozinho naquele ambiente, ele vai precisar confirmar se o backup foi gerado, ele vai precisar fazer um teste de restore dos backups, ele vai precisar fazer um checklist diário, ele vai precisar também talvez atualizar o ambiente de testes, fazer uma instalação, ou seja, todos os tipos de tarefa, desde a mais simples até a mais complexa, nesse cenário onde ele trabalha sozinho, o DBA ele vai precisar executar. Então existem essas duas diferenças, onde você fica com uma fatia do trabalho, né, uma parte do trabalho, porque você tem uma equipe que dá suporte aos outros tipos de atividades, e existe também esse outro ponto onde você atua sozinho e por isso você precisa executar todos os tipos de tarefas, mesmo você sendo um profissional já mais experiente, com uma carga aí de conhecimento bem maior. Pensando então nesse cenário onde o DBA ele trabalha sozinho administrando o ambiente, eu separei aqui 5 atividades em que o DBA vai mais executar no seu dia a dia de trabalho para administrar esse ambiente. A primeira atividade é o testar backups. Uma coisa muito importante para a vida do DBA, para o dia a dia do DBA, é garantir que a empresa a qual ele administra o banco de dados não perca dados de forma alguma. Então é muito importante ter uma boa política de backup que consegue atender a regra e a quantidade necessária de perda que aquele cliente aceita ter de dados. Uma parte com grande destaque aí seria a política de backup, mas de nada vai adiantar você ter uma boa política de backup, arquivos de log a cada 5 minutos, por exemplo, para atender essa demanda desse banco de dados, se os seus backups não estão funcionais. Então é muito importante mesmo que o DBA ele tenha, e de fato isso deve ser algo rotineiro, semanal, diário, se possível, que o DBA ele possa testar, validar esses backups que ele já gerou e está armazenando. Uma coisa é você gerar o arquivo e armazenar ele. E aí quando você precisa utilizar, talvez ele possa falhar, não sei, você não validou. Outra coisa completamente diferente e até mais segura para o DBA SQL Server é que você gere esse arquivo, armazene ele em algum local externo, seja na nuvem, em algum HD externo, que seja uma storage ou até mesmo em outro servidor. O importante é que você tenha uma cópia fora do servidor de banco de dados desse arquivo. E aí, semanalmente ou até diariamente, você possa pegar esse arquivo que está armazenado fora do servidor, trazê-lo para algum ambiente que você possa restaurar esse arquivo e validar. Assim você consegue ter a certeza, a garantia de que você não somente tem uma excelente política de backup, mas como também se ocorrer uma eventual necessidade de utilizar esses backups, eles vão estar íntegros e você vai conseguir utilizá-los sem nenhum problema. Seria muito desagradável você ter essa surpresa negativa, precisar de um arquivo e ele não restaurar, você não ter percebido que os arquivos não estavam restaurando por qualquer que seja o motivo. O DBA deve testar todos os backups, se possível, que ele gera semanalmente, no mínimo. Então essa atividade ela acaba sendo rotineira na vida, no dia a dia ali do DBA, porque ela é de extrema importância e para garantir a segurança não só da empresa como do seu trabalho também. A segunda atividade seria acompanhar alguns alertas, alguns determinados contadores do banco de dados. Um trabalho também bem bacana que o DBA faz no início, quando ele começa a administrar um banco de dados SQL Server, é configurar alguns contadores, alguns indicadores e alguns alertas que vão auxiliar ele na administração daquele ambiente.
Então, uma das coisas que o DBA mais também faz no seu dia é acompanhar esses contadores e esses alertas, para que ele possa tomar ações preventivas ou até no momento que algum problema começa a acontecer, ele já possa tomar uma ação ali rápida para corrigir e o tempo de parada, os problemas para o cliente sejam o menor possível. Então, essa atividade também é bem bacana e faz parte diariamente aí do dia do DBA. A terceira atividade é analisar performance do ambiente. É muito comum durante o dia de trabalho que as aplicações sofram alterações, sofram atualizações, geração de relatórios novos, criação de alguma determinada funcionalidade nova. E com isso pode acabar degradando a performance do ambiente como um todo, ou até mesmo alguma atividade que esteja sendo feita fora do sistema, diretamente no banco de dados, pode acabar degradando a performance do ambiente. Então, uma das coisas que o DBA mais faz também é analisar constantemente a performance do servidor, acompanhar ali CPU, memória e disco, que são alguns contadores bem bacanas também, que o DBA acompanha durante o dia, como a gente falou anteriormente, e ele consegue, através dessas informações, avaliar o que precisa ser feito, ajustar configurações, otimizar rotinas, otimizar algumas queries criando índices, enfim. Ele trabalha também buscando alternativas para manter sempre aquele ambiente com a melhor performance possível. O DBA pode projetar melhorias e trazer também alguns tipos de melhorias para o ambiente para garantir a performance do sistema. Então essa terceira atividade também faz parte aí do dia do DBA e está sempre presente em todos os momentos. A quarta atividade é automatizar processos. O dia do DBA é muito comum ocorrerem alguns tipos de atividades onde acabam sendo repetitivas e, de certa forma, algumas atividades ficam em comum. Então, é muito simples de você formatar uma maneira de fazer aquilo com um script automático. Então, você acaba pegando aquela determinada atividade, aquela determinada função que você precisa executar, gasta um pouco de tempo a mais ali para desenvolver algum método, alguma rotina que execute aquilo de forma padrão e também automática, e então implemente isso. Assim, o DBA vai ter mais tempo para executar alguns outros tipos de atividades em que requerem mais experiência e mais conhecimento dele, e essas atividades que são mais repetitivas vão ficando cada vez mais automatizadas e funcionando da mesma maneira como se o DBA estivesse ali executando manualmente. Quanto mais atividade repetitiva o DBA evitar de executar, melhor vai ser o dia dele, mais produtivo vai ser o dia dele. Então, por isso, é uma das atividades mais comuns também dentro do dia aí de trabalho do DBA. Procurar sempre uma forma de automatizar o processo que está sendo executado para que ele não precise mais gastar tempo, que o tempo é valioso, para executar aquele tipo de ação repetitiva novamente. E a quinta atividade mais executada pelo DBA é o planejamento. Todas as atividades que o DBA executa, seja mais simples a mais complexa, requer um grande planejamento. Por quê? Trabalhar com banco de dados, você sempre vai estar na retaguarda. É claro que nenhuma profissão pode aceitar erros, mas trabalhar com banco de dados eleva um pouco esse conceito, porque afinal de contas, se você errar, se você não tiver um backup, se você errar um comando dentro do banco de dados, o problema pode ser irreversível. Então, toda e qualquer atividade executada pelo DBA requer um grande planejamento. Muito comum durante o dia que o DBA faça os planejamentos necessários para executar as atividades necessárias naquele dia, no decorrer daquela semana ou até mesmo no decorrer daquele mês. Fica claro que o planejamento ele nunca é demais. É óbvio, se você seguir, arrisca também o que foi colocado ali. Planejar nunca vai ser demais para trabalhar com banco de dados. É claro que podem existir outras dezenas de atividades que surjam no dia a dia aí do DBA quando você trabalha com banco de dados. Eu listei aqui essas 5 atividades que são inclusive mais comuns aí no meu dia a dia, do que eu tenho passado nos últimos anos de experiência. Aumentou também a minha visão do negócio como um todo, né? Da área como um todo de
banco de dados. Hoje eu passo muito mais tempo do meu dia analisando alguns tipos de contadores, mas conferindo algumas informações dos ambientes onde eu trabalho, onde eu administro, do que de fato executando. E isso é algo muito bom, porque significa que o trabalho inicial ele foi bem feito, e então o DBA precisa apenas manter ali os ambientes rodando da forma ideal aí para cada cliente. Todo profissional da área de dados ali que deseja ser um DBA SQL Server começa ali de baixo como DBA Júnior. E isso não é nenhum demérito, porque faz parte do processo, é uma transição. É muito importante que você comece mesmo de baixo, aprendendo ali as atividades mais simples. Ao passar do tempo, com conhecimento, com experiência, você possa ir crescendo profissionalmente, crescendo na sua carreira, e ao passo que isso vai vindo para você, você vai alcançando novos projetos, novos degraus na sua vida. O importante sempre é que você esteja preparado e aproveite ao máximo cada estágio da sua carreira, para que você possa absorver ao máximo o conhecimento, a experiência das pessoas que estão ao seu redor, para que você possa crescer e se tornar cada vez mais um profissional melhor e melhorar todo o ambiente onde você se encontra nesse momento. No vídeo de hoje nós falamos sobre as 5 atividades que o DBA SQL Server mais executa no seu dia a dia. Eu listei elas aqui para vocês: testar backups, acompanhar alguns alarmes, alguns contadores, analisar performance, automatizar processos e planejar. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal para acompanhar e receber os nossos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!